gente, o Vida Saudável está começando agora e você já sabe, a gente segue realizando todas as nossas entrevistas neste formato virtual, né, obedecendo então o distanciamento social que é tão importante nesse período da pandemia, né? E a gente reforça que se você puder, fique em casa e se precisar sair, leve o álcool gel e não esqueça também da máscara, tá certo? No programa de hoje, então, a gente vai falar sobre a captação, doação e transplante de órgãos e tecidos. O número de transplantes caiu aqui no estado, assim como no Brasil inteiro, claro, devido à pandemia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, e em especial como funciona o transplante de córneas aqui no estado. Então não sai daí que daqui a pouquinho o Vida Saudável está de volta. Nesse primeiro bloco você vai acompanhar uma entrevista com o oftalmologista Anderson Martins. Ele vai tirar todas as dúvidas sobre como funciona de fato a captação e o transplante de córneas. Mais de 400 pessoas hoje aguardam no nosso estado o transplante de córneas. Claro que a pandemia foi um fator determinante para a queda no número de transplantes. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto, o Dr. Anderson Martins, ele que é oftalmologista. Tudo bom com você, Anderson? Tudo bem, Luísa. É um grande prazer estar aqui falando sobre esse assunto, que sem dúvida é um assunto muito importante para a população do estado do Rio Grande do Norte. Pois é, esse número caiu muito, né, claro, durante a pandemia, mas há alguns anos já o Rio Grande do Norte ele vem deixando de ocupar uma boa colocação no número de transplantes de córnea. Quando eu comecei a fazer minha residência, coisa de 7, 8 anos atrás, o estado do Rio Grande do Norte era um dos estados que era referência em relação à fila pequena de transplante de córnea. Então, o transplante de córnea aqui foi considerado já fila zero, ou seja, eu inscrevia um paciente hoje que tinha uma cegueira reversível por um transplante de córnea. Esse paciente, em cerca de 1 ou 2 semanas, conseguia fazer sua cirurgia e começar sua reabilitação visual. Conheci em São Paulo uma realidade que era diferente a de Natal em relação a Natal e Rio Grande do Norte, em relação ao volume de cirurgias que conseguiam ser feitas por dia. E lá a gente tem o maior centro transplantador da América Latina, que fica no Brasil, que é o Hospital de Olhos Sorocaba, né? Lá a gente pôde ver toda a dinâmica que existia em relação à captação, em relação a como fazer muitas cirurgias por dia e um corpo clínico adequado a fazer essas cirurgias. Quando eu voltei para Natal e comecei a querer implementar, comecei a querer trabalhar e fazer cirurgias para essa fila andar, a gente começou a se deparar com uma fila enorme. Essa fila já chegou a quase 3 anos, num período quase do ano passado, 2 anos e pouquinho, quase 3 anos, né? E tornando assim, muito diferente dos estados vizinhos, que é Recife, em Pernambuco, né, e o Ceará, que são estados atualmente que até às vezes exportam córnea para outros estados quando sobra, digamos assim. E a tecla do transplante de córnea é um assunto que eu venho batendo, assim, falando em todo canto, em consulta com o paciente, em cartaz dentro do hospital, dentro da rede social do Instagram, campanha de fim de ano de conscientização, porque realmente a saúde ocular do nosso estado em relação ao transplante de córnea, nesse momento, é preocupante. E a gente pode atribuir a quê, né? No Rio Grande do Norte, quando começou a pandemia, a fila já estava ruim. E aí ela piorou com a pandemia. E aí foi uma piora não só de córnea, mas de todos os outros órgãos, né? Daí já começaram alguns estudos que conseguiram tranquilizar a gente, primeiro, que o coronavírus não é transmitido pela córnea. Isso já é uma grande novidade e uma coisa que a gente já sabe, né? Então, por que não captar a córnea de toda essa gente que morreu de coronavírus? Esse córnea é para todo mundo. Infelizmente, também a gente precisa de pessoas vivas captando, porque a gente não pode expor ao vírus daquele paciente que morreu naquele momento. Então, esse paciente morreu de coronavírus, ele tem uma córnea saudável para doar, que não vai ser captada, porque eu também não vou expor o meu captador, o funcionário ali, né, da captação, que é nele que a gente tem que pensar, porque se ele não tiver, ele também não vão ter outras captações depois. Com a redução da captação, porque acabou-se que ficou morto por Covid, óbitos por Covid e óbitos por não Covid, teve uma hora que foi suspensa totalmente essa captação e ficou apenas as córneas realmente de urgência. Então a gente acabou transplantando por mais de 6 meses somente córnea de urgência mesmo.
só se tiver um trauma grave, ou perfuração ocular, ou uma úlcera que a paciente perdeu o olho naquele momento. Então, a gente acabou captando 2, 3 córneas por mês, 4 córneas por mês, sendo que a gente tem uma demanda aí de 400 pacientes. Os pacientes não deixavam de vir em consulta, e isso você vai aumentando a fila, aumentando a fila, aumentando a fila, até que chegou uma hora que a gente começou a ver que essa pandemia não dá para acabar, não dá para a gente esperar essa pandemia acabar. Do mesmo jeito que não dá para a gente esperar a pandemia acabar para estudar, não dá para a gente esperar a pandemia acabar para o nosso mercado funcionar, chega uma hora que a gente tem que fazer essa fila andar, ou a gente nunca mais vai conseguir andar com essa fila de transplante de córnea. Né? E você tem que falar que os pacientes estão cegos, esperando qual é o nosso principal fator de bloqueio, qual é a nossa principal dificuldade da captação de córnea, ainda é a captação na entrevista e doação da família. Tá? No último levantamento que eu tinha visto, de forma oficial, os relatórios são liberados de 3 em 3 meses, estava em mais de 47% a 57% de negativa no momento da entrevista. Esses números, já teve mês que chegou a ser de 80%, 85% de não, na cara do entrevistador. Isso é ruim tanto para quem faz a captação, mas isso se dá por falta de informação da população. O momento da família saber da importância do transplante de córnea não é na hora que o paciente morreu. Essa família tem que estar preparada, assim como eu estou preparando vocês agora, conversando com vocês, assim como quem está assistindo vai saber agora dessa importância, de que quando um dia morrer, é importante essa doação. Porque já vai chegar lá prontinho, e às vezes até a família orientada já chega, eu quero doar os órgãos do familiar. E aí, serve eu dizer, eu quero ser doador, escrever no quadro da minha casa, escrever na minha carteira de identidade, escrever na minha rede social que eu sou doador, isso adianta? Não. A única pessoa que tem direito de doar ou não doar é o familiar. Na hora que o paciente morre, o corpo deixa de ser dele e o corpo passa a ser da família. E quem toma toda a decisão em relação àquele corpo é a família, inclusive de doar ou não doar. Então a família tem que estar orientada em relação a essa doação. Eu tinha perguntado para você como funciona a doação, para exatamente deixar claro, porque algumas pessoas elas ainda acham, né, que vai modificar o corpo, né, que Sim. vai alterar a aparência, né, do falecido. Sim. Então, assim, acho que você explicando para o pessoal como acontece a retirada, né, o que é retirado Sim. mesmo do olho na hora, né, para fazer aí o transplante de córnea, eu acho que a gente já desmistifica Sim. muitos desses tabus, né, ainda estão presentes na nossa sociedade. Esse é um dos grandes medos do familiar, que na hora do enterro, com o caixão aberto, ou na hora do velório, que as pessoas estejam vendo o rosto do familiar que morreu naquela hora, os olhos estejam dilacerados, abertos, com um buraco nos olhos, ele acha que vão ficar, e não vai ficar. A remoção é feita uma remoção cirúrgica do globo ocular completo, e ele é preenchido com uma esfera artificial, e as pálpebras são coladas de forma perfeita, que os olhos ficam fechados e ninguém percebe que foi retirado nada ali, fica perfeito. A pessoa pode ter o seu velório sem ter nenhum estigma no rosto na hora daquele velório. E a família pode ficar tranquila em relação a isso. Né? Esse é um dos estigmas. Existem ainda outros fatores que são religiosos, e eles são mais difíceis da gente já abordar, mas algumas religiões não permitem doação nem de sangue, nem de órgãos. Alguns estigmas também muito importantes da gente falar. Uma coisa que a família tem muito medo. Morreu um paciente que é doador aqui no leito 1. Né? Morreu ou está perto de morrer. Está perto de morrer o paciente do lado do leito 2. Muitos pacientes acham, muitos familiares acham que a gente vai priorizar a vida do paciente não doador. Porque, se esse aqui morrer, pelo menos vai doar os órgãos. Se esse aqui não morrer, não vai salvar nada. Então, se for para morrer, é melhor que morra o doador. Isso não existe, tá? Isso vai totalmente contra a ética médica. No doador vivo ainda, ou seja, o doador de morte cerebral, tem que ter atestado de 2 médicos que realmente tem uma morte cerebral irreversível, realmente não vai ser reversível depois desse momento, a família tem que entender isso, tá? E não vai haver priorização de vida, não vai haver escolha de Sofia para morrer o doador e doar alguma coisa e não morrer o não doador. Isso não vai existir também, a familiar pode ficar tranquila em relação a isso.
O paciente de córnea, a gente tem até 12 horas, se o corpo não for refrigerado, ou 24 horas com o corpo refrigerado, para a gente fazer a captação daquele paciente com o coração parado. Então, não é mais nem morte encefálica só, é morte total mesmo, morte encefálica e morte do coração. Que aí o familiar também não tem mais dúvida, morreu, morreu mesmo, que é o grande trunfo da córnea nesses casos. E por último, o doador de córnea, não existe uma compatibilidade, todo mundo é compatível para todo mundo, de qualquer idade, de qualquer raça, de qualquer coisa, e qualquer tipo sanguíneo. Se você for doador de córnea, não existe uma incompatibilidade em relação a tipos de sangue ou de imunohistoquímica em termos de córnea. Inclusive, pessoas míopes e com hipermetropia também podem doar. Pessoas míopes podem doar, pessoas que já foram submetidas a cirurgias de catarata podem doar. Todas as pessoas que passam pela triagem sorológica de segurança para o receptor, HIV, hepatites, doença da vaca louca, câncer ocular, ou seja, outras causas que podem ter algum risco para o doador, para o receptor, desculpe, ela é cortada. Não sendo assim, essa córnea pode ser doada. E isso aí dá mais de 99,9% das córneas que poderiam ser doadas e que não são doadas por outros motivos. O principal delas é a negativa familiar da entrevista. Então, por último, doutor Anderson, eu queria que você falasse da importância de ser doador e da facilidade, né? Claro, conversar com o ente querido para que ele fique bem claro que você quer ser um doador de órgãos e tecidos. O importante é você informe seus familiares que você é um doador. Esse é o jeito de doar. Quando você morrer, sua família que decide se você doa ou não. Então, eles têm que estar informados do seu desejo de doar. E doando, você vai poder ser luz na vida de alguém no futuro. Tem rede social, tem Instagram, que a gente possa encontrar o Dr. Anderson para tirar mais dúvidas. A rede social é Anderson Martins, _ no final. Fiquem à vontade para tirar dúvida, para conversar, para perguntar sobre transplante de córnea, seja aqui do estado ou seja de outro estado. Eu demoro um pouquinho, mas no final do dia eu respondo. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável para você. Até já! Você sabe o que é o banco de olhos? Como ele funciona? Quem explica tudo isso pra gente é Renata Campos, ela que é enfermeira e uma das responsáveis pelo banco de olhos aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte. Os bancos de olhos são instituições que fazem a retirada, a avaliação, o transporte, armazenamento dos tecidos oculares. E aqui no nosso estado, quem faz essa coordenação junto ao banco de olhos do nosso estado é Renata Campos, ela que é enfermeira, nossa convidada. Tudo bom com você, Renata? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Na prática, como é que funciona o trabalho de vocês? O Banco de Olhos do RN, ele funciona desde o ano de 2005. Ele surgiu de uma parceria da Central de Transplantes do Rio Grande do Norte, via Secretaria do Estado, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, por meio do Hospital Onofre Lopes. O Banco de Olhos, inclusive, funciona lá no primeiro andar do ambulatório, no setor de oftalmologia do Hospital Universitário Onofre Lopes. Nós temos uma equipe, tá? Eu sou a enfermeira responsável técnica. Nós temos o nosso diretor técnico, Dr. Shoandro Shoa. Temos uma equipe de oftalmologistas que realizam as captações, as avaliações, a preservação das córneas e escleras. Temos também uma equipe técnica de técnicos de enfermagem, que esses profissionais são os que ficam 24 horas lá no banco de olhos, aguardando a ligação, seja da OPO, que é a Organização por Procura de Órgãos, que funciona no Hospital Valfredo Gurgel, ou de alguma comissão intra-hospitalar para doação de órgãos, mais conhecidas como as CIDOTs, que funcionam nos hospitais aqui do nosso estado. Como é que está hoje, né, a questão do banco de olhos nessa pandemia? Porque a gente sabe que houve uma queda vertiginosa, uma queda significativa no número de doações, no número de transplantes,
E vocês do banco também pararam de trabalhar durante esse período de pandemia? Nós diminuímos o ritmo, infelizmente, devido à queda, né, no número de doações, não só de córneas, mas de órgãos de formas em geral, não só em nosso estado, né, mas em todo o Brasil. Mas, especificamente, as doações de córneas, nós tivemos uma queda de mais de 60%, comparando o mesmo período do ano passado, o primeiro trimestre de 2020, nós tivemos uma média de 30 doações, o que já é pouco devido à nossa fila, né, de espera. Hoje nós temos mais de 400 pessoas só no nosso estado esperando por um transplante de córnea. Então, esse ano, infelizmente, em janeiro, nós só tivemos uma doação, em fevereiro 4 e em março também 4. Então, assim, nós só paramos no início da pandemia do ano passado, quando o Sistema Nacional de Transplante, né, por meio de uma nota técnica, decidiu parar os transplantes. Mas, poucos meses depois, nós voltamos às captações, mas num número, assim, muito baixo, como o restante do país. Só para deixar claro, Renata, a gente pode escolher para quem doar? Não, no caso das córneas, não, né? Quem aceitar doar os globos oculares da sua família vai seguir a fila de espera. Existe a questão do doador vivo, mas tem que ter todo um processo judicial, sendo para um parente seu, e aí vai ter que ter várias opiniões e laudos médicos da questão da compatibilidade, da questão dos termos de responsabilidade. Quando for assim, para um filho, para um irmão, no caso do doador vivo, no caso assim, de rins, mas nem todos os órgãos não é possível. E no caso das córneas, isso não é possível. Renata, agora sim, para terminar, eu queria que você deixasse aqui o contato, né, do Banco de Olhos do Rio Grande do Norte, o pessoal que tiver dúvidas, né, tiver mais alguma informação que a gente deixou de dar aqui, pode acessar de repente o Instagram, o site de vocês, para esclarecer, né, todas as dúvidas relacionadas especialmente à doação de órgãos. Nós temos o e-mail da Central de Transplantes do RN, tá? Que é 7rn@gmail.com. Temos o e-mail lá do Banco de Olhos, né, se for específico para a questão do transplante de córneas, que é o boufrn@yahoo.com.br, e o nosso telefone é o 3342-5433, e muitos pacientes chegam a bater lá na porta mesmo para tirar algumas dúvidas, e nós estamos lá 24 horas em funcionamento para ajudar no que podemos. O Vida Saudável não terminou ainda, fica por aqui que depois do intervalo tem mais. Nesse último bloco você vai acompanhar uma entrevista com Rogéria Medeiros, ela que é a coordenadora geral da Central de Transplantes do Estado, e ela vai explicar para a gente como está o cenário dos transplantes aqui no nosso Rio Grande do Norte. No ano passado, a Central de Transplantes do Rio Grande do Norte registrou uma queda significativa no número de doações e de transplantes aqui no nosso estado. Para saber como está esse cenário hoje, né, registrando aí um ano de pandemia, a gente convidou a doutora Rogéria Medeiros, ela que é a coordenadora geral da Central de Transplantes do Estado. Bem-vinda, doutora Rogéria, tudo bom com você? Obrigada pelo convite, mais uma vez falando sobre esse tema importante, muitas vezes esquecido, ainda mais no meio da pandemia. Doutora Rogéria, como é que está a situação hoje, né, da Central de Transplantes com relação ao número de doações e da realização de cirurgias aqui no estado? O transplante, o número de doações, o número de transplantes, ele está flutuando de acordo com a pandemia. Quanto mais severa, maior o número de casos a pandemia se encontra, menos as nossas doações e os nossos transplantes. Isso não acontece só aqui, tá? No Brasil inteiro, inclusive no mundo inteiro também. E por que que isso acontece? Tem vários motivos. Primeiro, o número de leitos ocupados por paciente COVID, ele é muito
maior do que pelas outras doenças no meio de uma pandemia. Então, o ano passado, quando a gente teve o decréscimo da pandemia pelo mês de setembro, outubro, novembro, o transplante começou a ressurgir e a gente conseguiu fazer um número bons de transplantes de rins, de doação de fígado para outros estados, de transplante de córnea. Contudo, veio novamente em dezembro, já começou a subir de novo a pandemia e ainda estamos no pico, né? E dessa segunda vez foi um pico mais acentuado, tivemos um número de mais casos, mais pacientes óbitos, enfim, a pandemia parece que ficou mais ativa, mais presente em todo o Brasil, não foi só aqui no Rio Grande do Norte, né? O Brasil ficou vermelho em todas as áreas. E isso faz com que o número de pacientes que podem, candidatos a doadores, ou seja, aqueles que podem ser doadores, reduza muito. Por quê? Quem são esses pacientes? São os pacientes que sofrem AVC, são pacientes que tiveram algum traumatismo por um acidente de carro, como foi o caso de Gugu, que teve um traumatismo, uma queda em casa. Então, são acidentes de carro que reduziam muito o número com isolamento social, né? São os casos de AVC, tentativas de suicídio. Então, uma pessoa que estava bem, que por algum motivo súbito teve um dano cerebral irreversível. Então, esses são os possíveis doadores para órgãos. Não é qualquer paciente que está internado no UTI que pode doar, né? Você tem que ser um privilégio de poder ser eleito para doar. Então, como o número de pacientes em UTIs, a maioria é COVID, e COVID é uma contraindicação absoluta para a doação, isso provocou o quê? Uma redução significativa dos nossos números, né? Além disso, todo esse estigma que acontece com a pandemia, dos velórios serem mais curtos, limitados às famílias, a poucos parentes, mesmo os pacientes não COVID, os familiares querem, o mais rápido possível, velar aquele paciente. E quando você diz sim à doação, você espera um tempo para poder aquele corpo ser preparado para a doação. E esse processo leva um tempo. Nesse estigma, né, das limitações dos enterros, dos velórios, tem missa, não pode ter missa, tudo isso dificulta ainda mais o sim das famílias. E eu imagino, então, que as cirurgias eletivas, elas também, né, continuam suspensas. As cirurgias eletivas no último decreto ficaram suspensas, né, no último decreto do Estado, mas o transplante não é cirurgia eletiva, o transplante é cirurgia de urgência. Bom, existem os pacientes de rins de doador intervivos, que são entre vivos. Esse sim, a gente pode aguardar, porque eu já tenho um doador vivo, né, sabidamente é doador, ele quer doar em vida o rim dele. E aí a gente, no meio dessa pandemia, a gente segura, né, o paciente continua em hemodiálise, o receptor, até que essa pandemia melhore e a gente possa ativar também os transplantes. Uma coisa que também aconteceu de setembro para cá foi que os remédios imunossupressores que são doados pelo Ministério da Saúde, houve uma redução e falta em todo o estado, em todo o Brasil, na verdade. Porque com o advento das vacinas, das produções de vacinas, os laboratórios que faziam esses imunossupressores estão trabalhando nos insumos das vacinas. E com isso, reduziu o número de produção dos imunossupressores e distribuição para o Brasil inteiro. Então, ainda houve esse cenário de falta dos imunossupressores para quem já é transplantado. Então, a realidade do transplante no nosso país está bem difícil. Atualmente, até mais difícil do que no começo da pandemia. Apesar da gente já ter um ano, já era para ter progredido, já era para ter mais protocolos, mas infelizmente não é a nossa realidade. Quanto mais casos de Covid se tem, menos transplantes
se realiza. Os pacientes que fazem hemodiálise, o ano passado, os que entraram novos em lista, o mesmo número de novos pacientes que entraram em lista foi o mesmo número de transplantes que a gente realizou. Então, o número de pacientes ficou equacionado, certo? Existiam 240 no começo do ano, terminou com 240. É um número elevadíssimo, mas que não houve aumento durante a pandemia. Em compensação, os pacientes de córnea, esse sim nos preocupa muito, que o ano passado, no começo do ano, a gente tinha 300 pacientes em fila, estamos com quase 400 pacientes em fila. Os pacientes que a gente transplantou o ano passado, 78 pacientes, mas entraram muito mais em fila, então são pacientes que estão sem enxergar, né, que levam uma comorbidade, uma dificuldade de uma diminuição da qualidade de vida, que poderiam ter sua vida completamente modificada com o transplante. Então, o ano de 2021, a gente quer dar uma atenção maior ao transplante de córnea, né? Eu sei que houve redução de todos os transplantes, mas o transplante de córnea, visto que tem esse alto número em espera, é o que a gente está querendo retomar mais precocemente. Como é que vocês da Central de Transplante, né, a coordenação aí da Secretaria de Saúde, pretendem fazer esse tipo de campanha de informação mesmo para as pessoas e promover mesmo a doação de córneas, né? Porque existe ainda muito mito, muito tabu que impede as pessoas de irem, né, de fato, fazer a doação. O que nós estamos mantendo foco é no momento do acolhimento, no momento da entrevista desses pacientes. Então, a gente já começou com treinamentos por web, né? À distância, com o pessoal de Santa Catarina, que é o estado que mais transplanta no Brasil. E aí a gente está fazendo uma reciclagem, digamos assim, de como abordar esses familiares nos momentos da doação, né? De você chegar na hora de você informar que aquele paciente faleceu e como abordar para dizer dessa possibilidade da doação. E com isso, a gente conseguir reduzir um pouco as negativas, mas tudo isso, tudo que é educacional, a resposta a gente vê com o tempo, né? Não é assim, você vê hoje uma coisa e amanhã já melhorou 100%, não é assim. A educação vem, mas a resposta é a médio prazo. Então, é isso que a gente está revendo nossos processos de entrevistas, melhorando, né, qualificando ainda mais os nossos profissionais para que a gente consiga fazer um acolhimento a essas famílias mais adequado, até porque antigamente se tinha 2 vezes visita na família, nas UTIs, agora se limitou para uma visita, aí hoje vai um irmão, no outro dia vai a mãe, no outro dia, e aí como é que você vai abordar essa família, entendeu? Aí no dia que o paciente falece, que você vai falar, é o irmão, não é a mãe, entendeu? Aí você explica tudo ao irmão, e o irmão é que vai verbalizar para a família, e essa informação já vai vir de uma maneira diferente, né? Então, tudo isso tem que ser trazido para a nossa realidade, que ficou mais difícil com a situação da pandemia. Agora sim, doutora Rogéria, para terminar, vamos falar, né, da importância de ser um doador, né? E o que a gente pode fazer, como é que faz, se inscreve para se tornar um doador de órgãos e tecidos no Brasil? Eu sempre dizia que bastava você avisar os familiares que você gostaria de ser um doador. Eu mudei. Na verdade, você ser um doador é um privilégio. São poucas as pessoas que são aptas clinicamente a serem doadoras. E o conforto que a família tem, saber que o seu familiar está levando vida e alegria e saúde para outras famílias. Então, na verdade, você, no momento de tanta dor, você poder enxergar a alegria do outro, né? Fazer alguém enxergar, fazer alguém sair da hemodiálise. E nesse último treinamento que a gente fez, tem um exemplo bem sucinto disso, uma família do interior, uma família bem simples, bem humilde do interior de Santa Catarina, que a filha ingeriu muitas medicações,
e chegou no hospital já com um quadro bem grave, com um quadro neurológico muito avançado, e evoluiu para a morte encefálica. E a família é bem humilde, bem simples. E a mãe disse que o que acalentou o coração dela, o que fez ela aceitar a morte da filha, foi justamente ter a oportunidade de doar e saber que a filha dela está viva em outras pessoas. Então, hoje eu mudei meu discurso, não é só avisar os familiares, é você ter o privilégio de ser um doador. Doutora Rogéria, quem quiser mais informações sobre transplante, né, fila de espera, todo esse cenário que você acabou de escrever aqui pra gente, tem site, tem Instagram? Nós temos um Instagram, @Central de Transplante do RN. Estamos sempre colocando informações lá sobre como transplantar, depoimentos, como ser um doador, como acontece um transplante. Estamos lá na nossa página. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. E olha, se puder, fique em casa, viu? A gente está sempre reforçando esse recado. E se não tiver jeito, né, tem que sair de casa, faz o seguinte, leva a máscara e também não esquece o álcool gel, tá bom? Críticas, sugestões, qualquer dúvida, fala com a gente lá no Instagram, é o @VidaSaudávelTVAL ou lá no meu perfil pessoal, que é o Vem Cá Luísa, tá certo? Até a próxima semana. Tchau!